Olá pessoal, eu sou a Jaqueline e o nosso seminário é sobre o impacto das queimadas na Amazônia sobre o clima da América do Sul. Contaminação do ar e possíveis alterações na dinâmica do clima no continente. Sobre a Amazônia. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e a bacia amazônica a maior bacia hidrográfica do planeta. A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas e a floresta amazônica. Considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. O bioma da Amazônia não é exclusivo do território brasileiro, abrangendo áreas de outros países. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Cerca de 17% do bioma já foi devastado nos últimos 50 anos. A floresta amazônica é um ecossistema autossustentável. Toda a sua diversidade e beleza se mantém em virtude de uma fina camada de nutrientes proporcionada pela biomassa da floresta. Sobre o bioma dela. O grande bioma amazônico tem uma relevância que vai além de suas fronteiras. Influencia diretamente o regime de chuvas no Brasil e da América Latina. É um fundamental sorvedouro de carbono, contribuindo para o equilíbrio climático global. Sua imensa cobertura vegetal estoca entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono. A derrubada de árvores libera uma considerável parcela de dióxido de carbono na atmosfera. Sobre a fitofisionomia. A floresta amazônica possui uma composição heterogênea com fitofisionomias que podem ser classificadas de acordo com a proximidade a cursos d'água. Matas de igarapó, matas de várzea e matas de terra firme. As matas de terra firme são vegetações que se desenvolvem em regiões mais elevadas, que não inundam ao longo do ano. São encontradas árvores de grande porte. Já nas matas de igarapó, são planícies inundadas permanentemente, com solos alagados. Os principais tipos de espécies encontradas nesse tipo de fisionomia são a vitória régia, o açaí e o sapo-cururu. As matas de várzea ou planícies de inundação são terrenos que contornam os rios e que costumam alagar na época das cheias. As espécies mais presentes nesse tipo de fitofisionomia são cacaueiro, a copaíba e a seringueira. Sobre o clima. Estudos analisando um conjunto de dados científicos sobre o clima da Amazônia apontam que a seca, o desmatamento e incêndios florestais podem ampliar os impactos, causando colapso do ecossistema da floresta tropical. A floresta também influencia o ciclo da água em uma escala regional e global. Quando a umidade sai do Oceano Atlântico, ela cai na floresta como chuva. Essa água é sugada por raízes profundas, depois se move pelas plantas e pela superfície das folhas até retornar à atmosfera. O desmatamento maciço da Amazônia também pode mudar o clima dentro e fora da América do Sul. Como o vapor de água aquece o ar, quando ele se condensa no céu para formar gotas de chuva, uma redução significativa na chuva causada pelo desmatamento esfria a atmosfera acima da região. Oi gente, eu sou Isabela e eu vou falar sobre a queimada na Amazônia e suas causas. Trouxe aqui alguns dados do INPE dos 2 últimos anos, onde podemos ver o número crescente de focos de queimada no bioma. Falando da realidade da Amazônia, podemos dizer que para uma queimada acontecer nesse bioma, são necessários 3 elementos, que eu incluo nesse triângulo do fogo amazônico. O primeiro dos 3 ingredientes desse triângulo é a existência e a qualidade do material combustível, ou seja, o que queima. O segundo são as condições climáticas, quando queima, e o terceiro, a fonte de ignição propriamente dita, quem ou o que provoca a queima. Esse material combustível, ele pode ser tanto folhas secas e galhos que caem naturalmente, ou resultado do desmatamento que acontece na floresta, onde as árvores derrubadas e os restos lenhosos são deixados para secar. No nosso segundo elemento,
Durante a seca, as árvores perdem mais folhas, fazendo com que o dossel fique mais aberto, permitindo a entrada de mais luz solar no interior da floresta e diminuindo a umidade. Esse efeito é intensificado pelo efeito de borda, quando a margem da floresta faz fronteira com áreas desmatadas e, consequentemente, mais secas e mais suscetíveis a incêndios florestais. Por fim, o terceiro elemento é o que mais possibilita um certo controle, e é a ignição. Geralmente, ela ocorre por ação antrópica, sendo o homem o maior responsável por iniciar as queimadas na Amazônia. Aqui temos dados do INPE mostrando a distribuição de focos de calor na Amazônia por tipo de área de ocorrência entre os meses de janeiro a outubro de 2020. Podemos ver que a maior incidência de focos de calor ocorreu nas áreas desmatadas, com 35% do total de focos. E esse resultado corrobora com o que vimos no slide anterior. Os outros 50% dos focos de calor incidiram sobre pastagens, 30%, ou áreas agrícolas, que geralmente estão associadas a uma prática ainda comum de limpar áreas com uso de fogo, mas que também corre o risco de descontrolar e atingir a floresta. Ou seja, podemos dizer que o desmatamento está intimamente ligado à incidência de queimadas na Amazônia. Bom, eu sou a Karina e a gente vai ver agora sobre os impactos das queimadas na Amazônia no clima. Então, como a Isa disse, a gente vem acompanhando a evolução das queimadas e agora a gente vai ver os efeitos que tem causado na Amazônia e em outros lugares. Então, tem se observado uma forte tendência da diminuição das chuvas, a queda dos índices de umidade e a contaminação atmosférica por diversos poluentes. Então, o aumento na intensidade das queimadas nesse bioma amazônico resulta uma série de impactos, como a geração de gases de efeito estufa, que a gente percebe como o smog, a chuva ácida, tanto na Amazônia como em outros lugares, a perda do habitat da fauna silvestre. Então, animais silvestres presentes na Amazônia estão sendo extintos ou indo procurar outros lugares, outros habitats, né? E o comprometimento da flora e da fauna local também, animais e plantas presentes na Amazônia estão sendo comprometidas, estão sendo extintas, a flora, né, a fauna tentando se salvar das queimadas, do fogo e podendo até conseguir outro habitat. Mas, além dos focos de queimada, que é importante a gente observar, então como a gente falou da fauna, da flora, o efeito estufa, os gases, né? Isso tudo vem causando uma mudança climática. Tanto, como a gente disse já, no nível da umidade do ar, né? A falta das chuvas, então tudo tem influência por causa das queimadas na Amazônia. Então, além da gente observar isso, é importante a gente observar também a distribuição de outras variáveis ambientais que estão diretamente relacionadas à queimada da Amazônia, como o material particulado, a concentração de monóxido de carbono, o aerossol e a direção dos ventos. Então, como a gente pode observar nessa imagem, a maior ocorrência de material particulado, CO e aerossol no Brasil registra nas áreas correspondentes ao bioma amazônico. Mas além dessas áreas, que pode ser verificado com a direção dos ventos, as queimadas nessas regiões tendem a impactar outras regiões além do norte, chegando a registrar um aumento de material particulado na grande maioria dos países da América do Sul. Então, a queimada na Amazônia, ela interfere em muitas áreas em outras regiões do Brasil, tanto quanto a gente pode ver aqui na imagem em outros países. Essa intensa queimada que produz essa fumaça, que tem muitos gases de efeito estufa, influencia diretamente
no clima, como as chuvas, a umidade, no caso, a quantidade de poluentes que está presente no ar, né? Então, esses ventos direcionados levam esse material particulado que faz com que esteja diretamente ligado ao clima daquela região, daquele país. Olá, eu sou o Matheus e agora nós vamos dissertar brevemente sobre o que pode ser feito para mitigar as consequências das queimadas aqui mencionadas. A melhor ação para diminuir tais consequências é provavelmente o reflorestamento ativo das áreas devastadas. Em teoria, o replantio das árvores traria diversos benefícios que iriam compensar parte dos problemas causados pela queima da floresta. E reflorestar evitaria a erosão do solo, recapturaria o carbono, que foi liberado durante os incêndios, e ainda traria moradia para a fauna local, que iria reverter um pouco dos danos que foi causado pelo fogo e pela liberação do carbono. Porém, o efeito, é claro, não seria imediato, e também precisaria de investimento e esforço do governo e da população, não só em relação ao plantio de mudas, mas também o manejo do solo, que perde nutrientes, matéria orgânica e umidade após uma queimada e após ficar exposto por muito tempo sem uma cobertura vegetal. Porém, a longo prazo, a área incendiada seria substituída por uma floresta plantada e os prejuízos seriam reduzidos. O reflorestamento é um processo demorado e requer anos de trabalho e manutenção de uma forma inteligente, ainda mais quando se considera o tamanho da área e da floresta atingida pela queimada. E esse processo começa com o plantio de plantas pioneiras que abrirão caminho para a colonização por espécies menos resistentes a essas condições desfavoráveis criadas pelos incêndios. E é claro que nada é tão simples. Vamos enfatizar que o reflorestamento não é uma solução para as queimadas, mas sim uma forma de mitigar os seus efeitos negativos. E num cenário otimista, essa recuperação poderia levar algumas décadas e talvez até séculos em cenários pessimistas. Além disso, a biodiversidade pode ser afetada mesmo após o reflorestamento. Isso porque a composição e densidade vegetal acaba se diferenciando muito da floresta antes do desmatamento. E quanto mais uma área é reflorestada de novo, mais nutrientes não renováveis acabam sendo perdidos. Então, para que tal ação desse bons resultados e esse problema fosse resolvido, seria necessário arrumar uma forma de evitar a ocorrência de novas queimadas no futuro. Agora eu vou discutir sobre um plano de ação para a prevenção de queimadas e desmatamento. Como foi falado até agora, as queimadas e o desmatamento representam um sério problema que tem impactos dramáticos e abrangentes na biosfera. E a mitigação, então, faz parte das medidas que valem a pena ser tomadas, mas não é suficiente. Então resta o planejamento e execução de planos de prevenção. E nesse contexto, ter sucesso nessas medidas de prevenção não depende só de ter um bom planejamento e fundamentação, mas também em ter uma ampla e efetiva aplicação. Isso foi evidenciado pelo Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento, que vem sendo implementado pelo governo federal desde 2004. E a partir da experiência desse plano, os sucessos podem ser atribuídos a 3 medidas principais: a criação de novas áreas protegidas, o combate ao desmatamento clandestino e a repressão sistemática da corrupção nos órgãos de controle ambiental. Então, o primeiro plano de melhoria, no geral, seria intensificar e otimizar essas medidas, que já foram executadas e planejadas, em um grau um pouco maior. A execução ampla e adequada dessas 3 medidas ia criar um contexto em que a prevenção fosse mais factível. Outra questão é que melhorar a eficiência da repressão, tanto da corrupção quanto do desmatamento clandestino, é um desafio. E, nesse contexto, um possível plano de melhoria seria a intensificação de esforços do Estado, tanto em financiamento quanto em reformas institucionais, para tornar mais eficiente o processo jurídico e administrativo, deixando menos margem para a corrupção. Sobre a criação de áreas protegidas, é uma medida que envolve dificuldades técnicas e científicas, ao mesmo tempo que também envolve dificuldades legais e sociais. Isso significa que sua execução é complexa e se torna difícil se as 2 outras medidas não estão sendo tomadas. E executar adequadamente não significa apenas demarcar legalmente um território, já que isso isolado não impede o desmatamento. Uma execução adequada de uma área de proteção
Envolve o plano de manejo, envolve conselho consultivo, monitoramento, fiscalização, responsabilização e etc. Então, nesse contexto, um outro plano de melhoria seria aprimorar e executar amplamente e adequadamente todo o processo de criação de áreas protegidas, sejam áreas de conservação permanente ou reserva legal. Ou seja, isso seria aumentar as áreas protegidas em qualidade e em quantidade. Complementando então essas medidas que cabem mais ao Estado, 3 outras opções que contemplam tanto a sociedade civil quanto o Estado também podem ser tomadas. A primeira medida é aumentar a geração, a divulgação, a transparência e o uso dos dados de desmatamento, tanto pela sociedade no geral quanto pelo Estado. Já a segunda medida é planejar e implementar incentivos financeiros de mercado que estimulem a conservação da Amazônia e a utilização sustentável dos seus recursos. A terceira e última medida é estabelecer políticas públicas que ampliem os incentivos financeiros à sustentabilidade, os executando em larga escala. É isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Muito obrigado, pessoal.